Agora o vosso parasimpático está mais ativo, já que comeram, almoçaram, portanto o vosso parasimpático começa a entrar para, de facto, auxiliar na vossa digestão. Alguns de vocês vão ter um pouco mais de sono, portanto eu espero que não adormeçam, por favor. E, de facto, este é um sistema que visa exatamente isso, modificar a nossa prática clínica. A mim foi uma autêntica revolução, e estou aqui como clínico. Eu precisava de algo assim já há muito tempo. Eu trabalho com NESA há cerca de 3 anos e meio, vai fazer 4. Fui a segunda clínica em Portugal a ter, diferença de um mês, e basicamente eu descobria nas redes sociais e liguei diretamente para o Miguel, e no qual disse, olha, isto é fantástico. Eu disse, sim senhor, mas eu quero ver, naturalmente. A verdade é que me surpreendeu totalmente. Aliás, eu neste momento tenho dois dispositivos, vou a caminho do terceiro, porque de facto não passo sem ele. E quanto mais vocês trabalham com a questão da dor, com a questão das desautonomias, e como a Raquel falou, dos síndromes, porque normalmente não é, um problema nunca vem só, faz toda a diferença. E na dor, então, particularmente mais ainda. Agora, falando desta questão só e tão somente de estudos e desta minha experiência, obviamente pegar nestes princípios e aplicá-los, de facto, na prática. É isso que vamos fazer. Aqui, alguém já experimentou o NESA? Já experimentaram no SAND? Muito bem. Bom, eu vou precisar depois do voluntário à força. Aqui? Ok. Temos força? Foi a primeira que eu vi. Então, temos aqui o dispositivo. É um sistema simples, aliás. Eu, quando comprei, pensei que vinha um sistema muito grande e, de repente, eu deparei-me com esta caixinha. Só isto? Normalmente aparece aqueles aparatos... como se chama? Como é que se chama? Ana. Ana, muito bem. Bem-vinda. Normalmente aparecem aqueles aparatos todos enormes e, de repente, é uma caixinha tão pequena. E será que essa caixa pequena vai fazer a diferença? De facto, a verdade é que faz. Então, aqui falámos deste dispositivo. Já tem, como a Raquel falou, temos uns cabos grandes e uns mais pequenos. A origem, já falámos também sobre essa questão. E vamos falar aqui das modalidades. Uma coisa interessantíssima é que isto pode ser feito tanto ativamente, e quem trabalha com a parte física, com o movimento, isto pode ser claramente executado enquanto nós estamos a fazer um movimento, uma técnica manipulativa ou não, mas também pode ser feito pessoa relaxada. Na questão da psicoterapia, isto é fantástico. A pessoa pode, inclusive, dormir. Aliás, se eu vos disser o número de pessoas que adormecem em consulta, é tremendo. E uma das formas de muitas vezes eu saber se a pessoa adormeceu é através do... ressonam, é uma coisa tremenda. Há esta questão da sala, mesmo com insonorização. Paula, não é? Paula. Paula, não é? Ana. Não vai adormecer, está bem? Não vale. Normalmente uma das consequências é mesmo o sono. Aliás, um dos efeitos principais, e eu trato em clínica dor, mas quase todos os pacientes que eu tenho, a maior parte deles referem o quê? Podem ter melhorado isto ou aquilo, mas quase todos dizem, Nelson, eu estou a dormir melhor. É algo comum, aliás, não é só a minha experiência. Quase todos os colegas que trabalham com NESA, as primeiras coisas que começam a falar é, de facto, o sono, a melhoria do sono, independentemente de outro tipo de patologias. Agora, a questão é, vai mudar ou vai substituir alguma coisa que vocês fazem? Não. Aliás, certamente aqui estamos a falar de profissionais de excelência, cada um na sua área, eventualmente esta complementaridade, mas não vai substituir coisa alguma. A ideia é melhorar, acrescentar, tornar melhor. E foi exatamente esse princípio que eu tinha quando eu comprei a NESA. Eu quero ser melhor. Eu quero ir a um território que eu ainda não consigo ir. Eu não tinha objetividade, eu precisava de objetividade, dose e efeito. E a NESA permite dar uma dose e efeito na intervenção que fazemos a nível autonómico. Como a Raquel falou, há uma linguagem comum. As frequências, baixas frequências com as microcorrentes é a linguagem do sistema nervoso autónomo. Isto é mais fácil, porque nós conseguimos gerar aqui essa dose e efeito de uma ação para a outra. Uma questão é uma técnica, uma modulação. Agora aqui conseguimos fazer essa dose e efeito. Pode ser, por exemplo, através de um sistema da clínica. Eu, na minha clínica, normalmente nós temos já uma pessoa que vai preparar as NESAs. Prepara um conjunto de programas que iremos falar sobre eles e automaticamente a logística é mais fácil. E também permitiu uma coisa importante, aumentar, por exemplo, o número de pacientes que eu consigo ver numa hora. Imagina que eu tenho um paciente por hora. Assim, com este sistema passivo, eu consigo aumentar, duplicar quase
o número de pacientes que eu consigo ver, com efetividade real. Aliás, inicialmente eu fazia-me confusão a questão das abordagens passivas e fazia-me realmente confusão, neste momento não faz. Até porque depois temos aqui um componente interessante de modulação, esta alteração de frequências constantes vai, de facto, alterar o sistema e os resultados depois, mesmo passivamente, a pessoa, de facto, referia, entrava com dor e saía sem dor. Como é que é possível? Mas eu não fiz nada para a dor, apenas NESA. Portanto, isso, de facto, para mim, chocou-me particularmente. Então, podemos, de facto, fazer esta questão. Aqui, importante medir, e falamos aqui de antes da sessão, por exemplo, nós na primeira sessão fazemos uma avaliação através de questionários e da variabilidade da frequência cardíaca, que é o gold standard da avaliação do sistema nervoso autónomo, neste momento. Depois, normalmente, passado 5 sessões, voltamos a medir, ou 10, depois depende do objetivo terapêutico em questão. Temos aqui depois um eletrodirecionador. Nós estamos aqui a colocar estas luvas com os diferentes elétrodos, como temos aqui, e depois temos aqui um sistema que é o eletrodirecionador, que basicamente nós temos aqui na região central. Aliás, chama-se o eletrodirecionador ao nível de C6, C7, que normalmente corresponde ao nosso gânglio estrelado, nível simpático. Normalmente é uma porta de entrada privilegiada. E como falou a Raquel, nós temos aqui uma fase inicial. Normalmente começamos com essa modulação central, ao nível de C6, C7, com a Ana. E vamos colocar agora. Já colocamos previamente o sistema. Depois pode ser, numa fase mais avançada, normalmente as primeiras sessões fazemos uma entrada ao sistema de forma mais global e depois podemos ir, imagina, metamericamente, ao nível de dermátomos, ou, por exemplo, a nível focal. Quando já existe uma lesão específica, imagina que eu tenho uma dor num ombro e há resistência nesse tratamento, o que é que eu faço? Eu vou colocar exatamente no sítio onde existe uma disautonomia clara ou um reflexo axonal claro. Então, permite-nos, de facto, este tipo de abordagens. A nível de contraindicações, existe, obviamente, como qualquer eletroterapia. Por exemplo, pessoas grávidas, pacemakers, normalmente isso não vai fazer. Ou tipo de sedações a nível neoplásicas, epilepsia, apesar que pode haver benefícios, mas, obviamente, depois trabalhando percebendo se pode fazer este tipo de intervenção ou não. Consentimento informado, portanto, aqui naturalmente fazer sempre o consentimento informado para poder fazer essa abordagem. Sendo que nós temos aqui um setup, normalmente aqui a coluna primeira é o módulo, podemos falar de módulo único ou múltiplo. Eu posso combinar diferentes programas que iremos falar a seguir. Posso também falar ao nível das memórias. Eu posso, no mesmo tratamento, combinar diferentes memórias. Neste caso, vamos falar de 5 memórias em que eu posso induzir diferentes alterações no sistema. Posso também falar ao nível dos programas, são 9 programas, iremos falar qual é a funcionalidade que cada programa nos dá. Podemos falar do tempo, e temos aqui programas que podem durar até 10 horas. Eu faço tratamentos nos meus pacientes durante 6 horas. Como? Durante a noite? Casos mais complicados em que o padrão está tão alterado, essa disautonomia está tão alterada, o que é que eu faço? Meto durante a noite. Aliás, eu próprio faço a mim mesmo. Quando estou mais cansado, o que é que eu faço? Faço uma série de programas durante a noite. Acordo de manhã, no dia a seguir, novo. Eu estou a falar da minha experiência. Aliás, eu vou falar agora de forma egoísta. Quando eu comprei a NESA, obviamente não sabia o que é que ia comprar, tinha ideia, mas não sabia, e eu pensei, se não der para mais, ninguém vai dar para mim. Sempre que eu dormir mal ou estiver mais cansado, vou fazer isso. A verdade é que eu, volta e meia, faço este sistema, e não só, a minha família toda. Portanto, isto não é só para mim, a minha família toda. Então, nós temos aqui, de facto, estes settings. Temos aqui os cabos mais compridos e mais curtos. A questão dos cabos é mesmo para não perder sinal. A qualidade dos cabos é, de facto, extraordinária e para não perder o sinal, porque estes problemas das Wi-Fi, Wi-Fi, portanto, infelizmente, se perde muito sinal e aqui não se perde. Temos aqui diferentes tamanhos. Por exemplo, eu tenho filhas de 7 e 10 anos, normalmente utilizamos o XS. Ou para senhoras, ou homens também, com as mãos mais finas, ou desde o XL, em que há, de facto, mãos parece raquetes, sem ter com ninguém, atenção. Aqui temos alguns pontos. A Raquel falou da questão da menor impedância. E, normalmente, nas extremidades das mãos e dos pés, existe aqui a menor impedância. Então, é mais fácil a corrente penetrar na pele e atravessar a pele e atingir os alvos. E um dos principais alvos tem a ver com as terminações nervosas simpáticas. É aquelas onde nós, normalmente, queremos entrar.
Aqui alguns pontos importantes no nível da mão, nervo radial, cubital, mediano, por exemplo, aquele branquinho está relacionado com o mediano. A nível dos pés, o amarelo, aquele ponto amarelo que é um elétrodo, que vai estar, um semi-elétrodo, que vai estar relacionado com o tibial posterior, e este vai ser particularmente importante nas incontinências. Há aí uma série de estudos que falam sobre o nervo tibial posterior e a estimulação. Temos aqui também, como é um material médico, temos aqui uma série de dispositivos. Temos aqui um sistema para tirar os elétrodos. Alguém toca aqui a guitarra? Quem é que toca a guitarra aqui? Não. Normalmente nós temos aqui um sistema, basicamente é uma palheta. Nós colocamos este sistema aqui, basicamente estas redes vão encaixar aqui e depois para tirarmos, basicamente temos que chegar aqui e remover uma palheta. Tudo bem. Depois tiramos. Mas basicamente é uma palheta que dá muito jeito. Em vez de estarmos a chegar aqui e puxar, isto vai normalmente perder, então temos uma forma de tirar com facilidade e com segurança. E depois a questão da lavagem. Há aqui um cuidado muito grande e agora com estas epidemias mais ainda, obviamente todos estes sistemas têm que ser lavados e desinfetados naturalmente em cada uso, isso é óbvio. Mas normalmente vem já com um conjunto deles de diferentes tamanhos para vocês poderem utilizar com os vossos pacientes. Então, normalmente, o que é que acontece aqui? Temos que fazer o quê? Remover objetos metálicos. Normalmente há interferência e devemos evitar essa interferência. Fazer uma limpeza da pele, eventualmente com álcool, se for necessário. E também ver a questão da posição dos elétrodos. Portanto, ver a questão do tamanho, não ser um tamanho muito apertado, que vai ser desconfortável, mas também não ser um tamanho demasiado largo, porque o contacto vai se perder. E a nível terapêutico vamos também perder essa janela de oportunidade de tratamento. Ver a localização, e normalmente isto é fácil, porque o sistema encaixa já nas zonas onde nós queremos, e muitas vezes pode não ser exatamente em cima do nervo, mas no campo do nervo. Depois há uma série de ramificações nervosas que são importantes para... Então, normalmente a parte inicial... Desculpa. A parte inicial está, vê se está tudo direitinho, depois carregar no botão Start. Eu vou-vos fazer uma confidência. Há algumas vezes... Tudo bem? Obrigado. Aqui vemos, por exemplo, esta questão no vermelho. Normalmente este branco corresponde ao nervo mediano. Aqui o cubital, ou o lunar, e o radial. Normalmente esta é a referência. Ou, eventualmente, a bandeira de França ajuda aqui a orientar. A nível do pé, vou matar um bocadinho, fica assim só uma horinha, está bem? Estou a brincar. Temos aqui, normalmente, este elétrodo amarelo que vai corresponder ao território do nervo tibial posterior. Isto é uma forma de referência para... Ora, e agora está a relaxar, está tudo bem? Ana? Sim. Nada especial? Não Está a sentir alguma coisa? Não sente nada. Não, ok. Não sente nada. Isto é interessante, de facto a pessoa não sente. Muitas vezes pode haver aqui um problema, vou só passar atrás, pode haver aqui um problema que a pessoa, não estou a sentir nada, será que isto está a funcionar? Sim, está a funcionar. Isto é particularmente importante na investigação ou na pesquisa porque, de facto, permite-nos fazer estudos duplamente cegos. Agora, nós precisamos de medir, e uma das formas de medir é através do ICAR. É um dispositivo que vem acoplado e em conjunto com o NESA, que é para medir essa variabilidade da frequência cardíaca. Este aqui temos um sistema. Alguém quer aqui fazer uma medida dessa variabilidade da frequência cardíaca? Outro voluntário à força? Alguém quer? É só para medir. Vamos fazer aqui uma medida. Basicamente, medir os parâmetros. Nós temos aqui alguns parâmetros. Os parâmetros mais estáveis é o STNN e o RMSST, que basicamente são parâmetros que relacionam-se com a variabilidade da frequência cardíaca. Por exemplo, o STNN é o mesmo valor da variabilidade da frequência cardíaca. E essa variabilidade da frequência cardíaca, basicamente, mais que não seja, é esta interação de simpático para simpático, que nos vai dar um valor, normalmente, entre os 50 e os 100. Obviamente, pessoas, normalmente crianças, bebés, normalmente o sistema da variabilidade da frequência cardíaca está um pouco mais elevada, ou tendencialmente parasimpática, e as pessoas com mais idade vão ter, normalmente, aquele valor STNN um pouco mais baixo. É motivo para dizer que nós nascemos parasimpáticos e morremos simpáticos. E, de facto, esses valores são importantes. Aquele RMSST é normalmente relacionado com o tónus vagal. Se eu quiser medir a função do vago, eu posso utilizar aquele RMSST, que normalmente está relacionado com a inflamação sistémica. Como falámos anteriormente, normalmente o tónus vagal, se estiver ativo, o que é que ele faz? O reflexo inflamatório
vai surtir o seu efeito ao nível do intestino. Se o vago, o tónus vagal, estiver mais baixo, podemos ter aqui inflamações sistémicas. E normalmente isto é um indicador importante para vocês medirem nos vossos pacientes, que normalmente fazemos isso. Temos também aqui outros valores importantes, nomeadamente este aqui mais da parte lateral, que é o LF, lateral direito, LF e HF. O LF é low frequency, portanto frequências mais baixas, que estão relacionadas com o simpático. E depois temos os HF, que são relacionados com alta frequência, que estão relacionados com o sistema parasimpático. Portanto, low frequency, simpático, high frequency, parasimpático. Isso de forma muito simplista. Depois temos aqui um rácio, que é LF-HF. Basicamente devia estar próximo de 1. Eventualmente um pouco mais abaixo ou mais acima. Se possível um pouco mais acima, que iria nos indicar uma preponderância parasimpática. Isto só para vocês terem uma ideia, a nível clínico é fundamental para vocês e também a nível de pesquisa. Quem quiser fazer pesquisa, estes valores são extremamente importantes, mesmo para compreender estudos que estejam relacionados com esta temática do sistema nervoso autónomo. Então, ninguém quer medir? Se fosse eu, media. Alguém quer? Ali ao fundo. Sim. Não se importa. Como é que se chama? Juliana, pode vir, por favor? Então, nós temos os tais 9 programas, que são 9 possibilidades. A primeira, normalmente, é o programa 1, que é normalmente o programa que devemos iniciar. É o mais friendly, é o menos agressivo para o sistema. Depois temos programas que nos permitem direcionar ações. Pode ser programa 1, 2, 3, vamos falar sobre eles. Depois temos aqui outro programa. Qual é o efeito? Podemos ter o programa 5, 6 e 7. 5 normalmente para a fadiga, o 6 é para a dor e o 7 é para estimular o parasimpático. Temos também aqui um programa específico, que é o programa 8, e temos aqui o programa também 9. Vamos falar o 8 sobre a questão de ativações de ondas alfa e o 9 para funções faciais e trigeminais, do trigêmeo. Então, aqui no programa 1, basicamente, quando eu quero começar um tratamento, eu começo por aqui. Quero começar, normalmente isto permite-nos, por exemplo, blocos de 15 minutos. Normalmente, cada programa permite-nos blocos de 15 minutos. Então, posso, normalmente, fazer, num tratamento inicial, posso usar meia hora. Imagina que eu tenho 1 hora para fazer um tratamento. Eu posso fazer meia hora ou 45 minutos de um programa 1, em que vou fazer, basicamente, um sistema menos agressivo para que o sistema nervoso autónomo baixe um pouco aquela reatividade que naturalmente tem. E vai-nos adaptar normalmente a nível de adaptação do sistema. Isto é particularmente importante nas fibromialgias, em que existe uma desautonomia clara e uma instabilidade muito grande. E quando eu quero fazer esse tratamento, o que é que eu faço? Eu faço uma indução de frequências mais baixas para que o sistema normalize. E normalmente este deve ser o primeiro a ser utilizado. Depois posso, por exemplo, definir e combinar com o programa 1, por exemplo, um programa 2. O programa 2 é uma atuação ventral. Se eu quiser atuar, imagine numa situação de um problema diafragmático ou do vago, trajeto vagal, eu posso usar o sistema 2, em que, por exemplo, o nervo de entrada é o nervo radial e o nervo femoral. Ou pensar numa dor musculoesquelética, por exemplo, se eu tiver uma dor no epicôndilo, ou se tiver uma dor ao nível da patela, da rótula, o que é que vai acontecer? Estas dores em si vão permitir normalizar essa função autonómica nesses locais. Ou, eventualmente, aqui, uma disfunção do intestino. Síndrome do colo irritado, por exemplo, posso atuar sobre essa função. Ou, a nível do programa 3. Por exemplo, aqui para lombalgias crónicas, isto é fantástico. Aliás, já temos aqui a confidencializar que eu tive uma paciente que era uma lombalgia crónica e eu, quando comprei a NES, eu pensei nessa paciente. Eu tenho que utilizar. Aliás, eu não sabia o que mais que fazer. Listese, estenose, canal modular, uma situação muito complicada. Além de alterações emocionais, eu pensei, eu comprei e tinha alguns pacientes em mente quando comprei. E, de facto, ela é uma delas. E apliquei, normalmente, o programa 1, o 3 para a parte lombar e depois o 6 para a dor, que iremos falar a seguir. Então, só fiz uma aplicação única e esperei uma semana. Passada uma semana, de repente, vejo a mulher entrar no corredor e vinha de um sorriso de orelha a orelha. Eu pensei, olha, a dor foi embora. Consegui tirar a dor. E a questão é que eu mudei. Então, como é que está? E ela disse, estou ótima. Ai, sim? E a dor, como é que está das costas? A dor, bem, a dor melhorou. Mas, olha, sabe onde é que eu senti diferenças? Diga lá. Na memória. Eu estou com a memória de uma jovem de 20 anos. Eu quero isso outra vez.
Dor, memória. Sistema límbico, hipocampo. Ok. Isso foi um dos primeiros choques que eu tive. Obviamente, era uma situação complicada que eu não tinha grandes soluções para ela e neste momento tenho. Ela melhorou incrivelmente a qualidade de vida, de forma incrível. E, de facto, este é um dos pontos importantes. Funciona muito bem também a nível do nervo tibial posterior e isto particularmente nas situações de incontinências, por exemplo, ou situações de disfunções do períneo, isto funciona realmente muito, muito bem. Situações também ao nível cervical, de facto, também tem estes benefícios. A nível 4, por exemplo, nós temos, só passando aqui um pouco atrás, vocês depois podem ver, nós temos ali um póster que vai ser apresentado no sábado, em que utilizamos um estudo duplamente cego também, e podemos ver aqui, por exemplo, esta questão do programa 3, da forma como influenciou, por exemplo, a questão da fibra muscular e a inervação do nervo com a fibra e melhorou a sua função eletromiográfica, por exemplo. Isto é um exemplo do que utilizamos. Podemos também ver aqui o programa 4, por exemplo, que é mais sagital, e este programa também fizemos um estudo, que também está cá agora a apresentar num póster, na mobilidade do nervo mediano. Situações de disfunções do túnel cárpico é tremendo. Eu, neste momento, não trato síndromes do túnel cárpico sem este tipo de recurso. Situações, por exemplo, de falta de ativação dos abdominais ou do core, aqui, de facto, é importantíssimo. E cervicalgias recorrentes. Isto, de facto, a nível de modulação é enorme. Depois, temos aqui o programa 5. Este programa, normalmente, está relacionado com a capacidade de optimização da função celular. E, por exemplo, as microproteínas têm uma capacidade de modulação da mitocôndria. Há estudos tremendos que, de facto, evidenciam isso mesmo. E, por exemplo, eu tenho atletas de ultra-trails, aquelas pessoas que correm 100 km e normalmente demoravam 2, 3 semanas a recuperar, e neste momento eu tenho uma série de pacientes, não só os ultra-trails, mas esse é onde foi mais evidente, que demoravam cerca de 2, 3 semanas a fazer uma recuperação, e neste momento vão lá para fazer uma recuperação, e aquilo que demoravam 3 semanas demoram 1. É muito mais rápido. Tem outro tipo de profissionais, mas aqueles que normalmente eu vi mais diferença foram aquelas situações extremas. Isso foi tremendo. Aqui é particularmente também importante, a nível de estudos, a doutora Raquel fez uns estudos interessantíssimos em patologias neuromusculares ou alterações neurológicas, em que este programa 5 faz uma diferença muito, muito, muito grande. Outra questão também particularmente importante, e este é o programa da dor, aqui vai ter um efeito modulatório da dor de forma efetiva, eventualmente um dos programas mais simpáticos para todos nós aqui que trabalha com dor, e não só, mas também, em que vai atuar diretamente sobre a função e a modulação descendente da dor, e não só, porque o sistema é um todo. Temos por aqui, talvez o programa, não vou dizer o mais interessante, mas os mais interessantes, que é o programa 7. Este trabalha precisamente sobre a função parasimpática. Quase todos nós que aqui estamos, normalmente estamos em modo simpático. Imagina que estamos aqui numa situação de stress, seja ele qual for. Como é que o vosso sistema vai estar aqui? A proteger. Então, o simpático protege-nos. Então, estamos sempre no modo simpático. E é importante equilibrar. A não ser que façam meditações ou outro tipo de terapias ou tipo de abordagens para normalizar, mas esta é uma forma direta de fazer essa modulação. Tem efeitos a nível do bruxismo, ao nível também da bexiga hiperativa, recuperação, qualidade de sono, aqui é tremendo. Aliás, eu quando faço aqueles tratamentos durante a noite, utilizo alguns programas e o último, por exemplo, 1 hora ou 2 só de programa 7. E funciona muito, muito, muito bem. Principalmente em casos que falamos de dores complicadíssimas e multifatoriais e que não dá para reverter, utilizo mesmo durante a noite. Aliás, eu tenho aqui uma situação curiosa. Uma filha minha, ela tem um ligeiro transtorno de déficit de atenção e, uma altura, eu quis utilizar também para ela. Há uma componente de autonómica também tremenda. E, uma altura, eu coloquei, fiz o programa 1 e 7, 1/4 hora cada um. Mas para experimentar. Eu perguntei, como é que estás? No dia seguinte, fiz à noite, antes de adormecer, e perguntei, como é que estás? No dia a seguir disse-me, estou bem, mas não disse mais nada. E nesse dia tinha um teste, não sei como é que se diz vestíbulo, não é? Uma avaliação, uma prova. E depois não voltou a falar mais nada. Passado 1 mês e meio, 2 meses, ela veio ter comigo, pai, eu quero fazer NESA. Queres que eu? Quero fazer NESA. Mas porquê, filha? Eu amanhã tenho um teste, eu quero NESA. Mas porquê, minha filha? Mas, pai, eu senti-me muito mais atenta, mais concentrada, eu quero aquilo outra vez.
E neste momento, se eu vos disser que eu tenho a clínica perto de casa, então o que é que eu faço? Sempre que existe teste, eu já sei o que é que eu vou ouvir. Pai, eu quero Nesa. E agora a mais nova também quer. Portanto, viu a mais velha a pedir, agora a mais nova também quer. Isto de facto é curioso, que faz-me pensar de facto estes efeitos. Eu utilizei na minha família, porque obviamente é aquilo que é mais caro, e de facto os resultados são muito, muito interessantes. Temos aqui o programa 8. Este aqui é particularmente importante ao nível da atenção. E, por exemplo, neste momento estou a utilizar o programa 7 e 8 para a minha filha, a nível de foco. E aqui uma situação curiosa. Eu tive há uma série de tempos, fui dar uma palestra como esta, e estava um paciente a assistir. E estava a utilizar a NESA, eventualmente não com os programas mais ajustados, e de repente vieram no final falar comigo e disse, olha, a NESA, eu estou a sentir alguma diferença, mas não é assim tanta quanto isso. O homem era muito estressado, muito agitado. E, de repente, eu disse, olha, ao colega que estava a acompanhar, muda-me para... altera-me estes programas assim, 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 mas mete-me aqui o programa 8. E assim fez. Passado 15 dias, recebo um telefonema, não sabia quem era o número, eu olho, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo. Vou atender. Depois atendo e era o tal jovem. E para me dizer o quê? Olha, eu vou lhe dizer, quero-lhe agradecer. Eu, porquê? E já me lembrava muito bem do homem, depois tentei rapidamente refletir. E ele disse, olha, eu estava com o meu doutorado preso há 1 ano e meio. E em 15 dias dei mais desvaste, consegui avançar muito mais nestes 15 dias desde que estou a utilizar a NESA do que 1 ano e meio. Portanto, o que é que você me fez? Qual foi o programa que utilizou? E a única alteração que aconteceu foi o programa 8. Por exemplo. Falou-me da dor, e a dor melhorou, mas há aqui uns aspectos interessantes na questão do autónomo, em que é que ele influencia, que nos faz pensar. Aliás, eu estudei cada vez mais, e estudo cada vez mais o sistema nervoso autónomo pelos resultados que eu vou vendo na prática clínica. E alguns deles, dizer que eu tenho uma resposta cabal para o quê? Para o que acontece? Não tenho. Vou procurando. Outro programa que eu gosto particularmente é o programa 9. Isto aqui, para quem tem dor orofacial ou nevralgias do trigêmeo, é pura e simplesmente chocante os resultados. Antigamente, normalmente quem trata é muito difícil tratar, mas de facto é muito comum 2, 3 sessões ver diferenças que eu antigamente demoraria meio ano, talvez. É absurdo. Isto foi das coisas que mais me chocaram a nível clínico. Isto também é particularmente importante porque o trigêmeo vai ter aqui uma componente também de controle motor e influenciar a dor como um todo, principalmente a nível da lâmina 5, que vai interagir, por exemplo, com o sistema nervoso autónomo. Então, muitas dores dos pés e das mãos têm uma função do núcleo trigeminal, espinal, por exemplo. Isto é particularmente importante para tratar. Eu, hoje em dia, quando quero tratar uma dor específica num membro, normalmente utilizo também este programa 9, por exemplo. Portanto, estes são os tratamentos, os programas que nos possibilitam fazer uma intervenção direcionada e objetiva para as disautonomias ou os síndromes associados ao sistema nervoso autónomo. Obviamente, existem várias formas de medir. Vocês viram aqui o icárdio, fizemos aqui uma avaliação do icárdio. Temos aqui também o cortisol, a avaliação do cortisol. Temos também aqui esta variabilidade da frequência cardíaca, que pode ser utilizada com o NEL Oura Ring. Temos também Dopplers, análises, marcadores sanguíneos também, para, de facto, medir essa função autonómica. Obviamente, também existe uma série de questionários validados que vocês podem e devem utilizar na vossa prática clínica. Existe também, e como a professora, a doutora Raquel, falou, vários dossiês de intervenção de evidência científica, pósteres, testemunhos. Há uma série de testemunhos que vocês puderem ver. Todos eles são reais. Eu tenho-os na minha clínica diariamente. E todos os colegas com quem eu falo, de facto, esses resultados são mais evidentes. Portanto, temos aqui os contactos se tiverem alguma questão, e vamos falar a seguir. E deixo por aqui uma frase que eu acho particularmente importante, Max Planck, que é: quando nós mudamos a forma como vemos as coisas mudam. Portanto, a forma como temos que mudar a nossa perspectiva, este autónomo, a mim, mudou-me radicalmente a minha perspectiva com o paciente e com a saúde. Portanto, esse é o desafio que vos lanço, independentemente da NES ou não, mas incluam o sistema nervoso autónomo na vossa prática clínica. Muito obrigado.